Bom, o WhatsApp serve para isso. O pessoal me mandando aqui mensagem dizendo que não está conseguindo acessar nem no YouTube, não estão conseguindo acessar nem no Google. Mas eu consigo. Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo, dando continuação, então, para a nossa aula. Por que o poder público, então, consegue destratar de forma unilateral e até um certo momento não sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade por isso? Porque há previsão para isso. O poder público, através dos contratos administrativos, a administração, ela tem poderes distintos de nós, cidadãos comuns. A administração, ela vai poder usar das cláusulas exorbitantes e ela vai poder, então, sim, destratar de forma unilateral. Mas para lá, não é bem assim, até certo ponto. Por exemplo, se ocorrer um distrato, e me parece que recentemente saiu uma notícia sobre um parque no Pantanal, onde eles teriam pesquisa, museu, ambientes para conservação da fauna e da flora, e todo esse projeto desse aquário do Pantanal, e todo esse projeto, ele parou, assim, quem foi contratado, quem venceu o contrato, a licitação, parou a sua obra. Bom, tem momentos que isso é possível e tem momentos que isso não é possível. Não é possível o vencedor do contrato administrativo, seja uma empresa, uma empreiteira, alegar que não recebeu os subsídios da administração, que a administração de 3 parcelas mandou só uma e que ele agora não pode pagar os seus empregados e por isso faz 30 dias que não recebe nada, não vai seguir com a obra. Não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai ter que arcar com o ônus da indenização. O que ele só pode alegar que não tem meios de pagar os seus empregados é a partir de 90 dias. No 91º dia, ele vai poder parar as obras, sim, porque ele também não pode trabalhar no vermelho, né, sofrendo um ônus que ele não tem como arcar sozinho. Antes de 90 dias, ele vai ter que arcar, porque quando ele encaminhou ele fez a sua proposta, botou nos envelopes, encaminhou para o processo licitatório, ele deveria ter, junto com isso, feito um projeto de um fundo de reserva para garantir pagamentos por casos supervenientes, alguma situação de força maior ou de caso fortuito, para que a obra não pare. Por que a obra não pode parar? É um princípio que a UDEST traz aqui como possibilidade da funcionamento contínuo, né, do serviço público. O serviço público não pode parar porque ele vai prejudicar uma coletividade. E quando eu falo aqui de coletividade, eu estou me referindo não a uma categoria, uma classe, mas eu estou me referindo ao todo. Às vezes a gente usa de forma errada essa expressão, vai aparecer de forma errada, tem que se ter cuidado. Aqui é um sentido amplo. Então, o serviço público ele não pode parar. Por exemplo, o caso da greve. Hoje a gente fala muito em ativismo judicial. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele está usando de algo que é muito criticado pela doutrina. Em alguns momentos eu acho interessante o STF usar do ativismo judicial, porque quando a gente estuda direito, a gente sabe que o juiz, em relação ao direito civil, ao processo civil, ele está adstrito, vinculado ao pedido expresso na petição inicial da ação. O juiz não pode, né, agir por conta própria, resolver, ir além daquilo que foi pedido, ele conceder além daquilo que foi pedido. Geralmente é assim que funciona. Ocorre que, hoje, com o ativismo judicial, por exemplo, conforme previsão constitucional, existe sim o direito material à greve, mas não existe ainda, após 27 anos, quase 27 anos, uma lei complementar. Não, 27 anos foi, em 5 de outubro, 27 anos. Não existe ainda uma lei complementar regulamentando o direito à greve do servidor público federal, por exemplo. O que existe é
o direito à greve, já existe uma legislação infraconstitucional com tutela da consolidação das leis trabalhistas, dispondo como tem que ser essa greve, qual percentual que não pode parar, porque não pode ferir os direitos essenciais e básicos, os direitos fundamentais da comunidade, da sociedade, os direitos coletivos de forma ampla. Na verdade, dos direitos públicos e direitos comuns de todos. Então, geralmente são 30%. Como não existe essa previsão, muitos servidores públicos impetraram mandado de injunção, né, pedindo para que o STF avisasse o Poder Legislativo para legislar. O que o STF vai fazer? Nada, ele só vai avisar, ele vai dar um prazo de 30 dias. Mas o que ele vai fazer? Nada. Ele não tem como intervir. Lembra que a gente não interfere, um poder não interfere no outro, os 3 poderes não interferem um no outro? Não pode. O que ele pode, no máximo, é avisar. Ô, Legislativo, você tem que legislar. Né? Aqui, ó, nós temos vários mandados de injunção de servidores públicos exigindo isso. Bom, aí ocorreu o seguinte, o STF resolveu agir através do seu ativismo judicial. Ele, por analogia, ele aplicou essa lei infraconstitucional do servidor, do empregado seletista ou do empregado público e aplicou lá no caso de greve do servidor público, através da analogia. Então, ele conseguiu adequar isso, garantir esses direitos, apesar de não existir a lei, e para dar a continuação do serviço público, no mínimo dos 30%, né, que devem ficar funcionando em serviços básicos, como de bombeiro, questões de água, de luz, enfim, não pode parar, a gente não pode ficar no apagão, a gente não pode ficar sem esse serviço público, todos nós, a gente sai altamente prejudicado, e principalmente se tratando de militares, né, de polícia militar, ou brigada militar. Se param, quando param, a gente fica à mercê da criminalidade, a gente não sabe o que pode acontecer conosco, servidores públicos e ainda enquanto cidadão comum, tendo seus direitos e garantias fundamentais violados muitas vezes. Bom, outra situação é a questão dessa greve, que eu converso com meus alunos em sala de aula, que eu entendo que a universidade pública não pode parar totalmente, não. Se os técnicos fizeram greve e os docentes não, hoje a gente não tem aquela necessidade tão intensa de acesso à biblioteca como há tempos remotos, e nem tão remotos assim. Em 5 anos, de 5 anos para cá, todos os meus alunos, eles acessam o material didático que eu posto no Moodle, escaneados das doutrinas, eles acessam com os seus celulares, eles acessam com os notebooks, e aquele aluno que não tem notebook, ele pode, se a biblioteca estiver funcionando, ele pode, com a sua carteira de identidade, ir até a biblioteca e retirar um notebook. Durante a aula, usar esse notebook, acessar o material didático que está postado no Moodle e a gente fazer seminário, discutir, fazer atividade de participação e sempre reforçar no final de cada aula esse conteúdo. Bom, mas como que o aluno carente vai fazer isso se a biblioteca para completamente? Eu acho interessante, sugestão minha, sempre deixar um servidor em cada turno para atender essa demanda de pesquisa durante as aulas, de projeto de extensão, de projeto de pesquisa, de atividades durante a sala de aula. É muito importante. E se os servidores pararem, colocarem nos seus lugares de uma forma muito responsável os estagiários que lhes auxiliam nesse dia a dia, nesse cotidiano da academia, né, da nossa comunidade acadêmica. Então, buscando o quê? Buscando fazer com que haja continuidade de serviço público. Por isso, não pode se rescindir o contrato antes de 90 dias de qualquer forma, não. Se a administração fizer isso, por simplesmente achou que tem que parar com o contrato, ela vai ressarcir a outra parte antes dos 90 dias pelo prejuízo que ele teve. E também, principalmente depois dos 90 dias, antes de 90 dias, há uma previsibilidade, sim, da continuação desse contrato
de não ocorrer a indenização, mas de continuar e depois, sim, depois dos 90 dias, sim, ser ressarcido pelo prejuízo, porque ele não pode, depois de 90 dias, trabalhar no vermelho. Antes de 90 dias, talvez não. Talvez sim e talvez não. Antes de 90 dias, há uma possibilidade, através das cláusulas exorbitantes, entre várias delas, uma delas é a rescisão unilateral. A administração tem esse poder. Continuamos, então, no nosso terceiro vídeo.